Vamos seguir a correção dos exercícios do capítulo de urbanização geral. Vamos retomar aqui no número 7, a partir do número 7. Temos aqui, ó, teoria dos lugares centrais. E temos aqui, ó, cidades globais. Então aqui nós temos uma questão da UERJ, tá? Vamos lá, vamos começar aqui para a gente ver o que a gente precisa ter de conhecimento, de revisão, para a gente poder resolver bem a questão. Tá aqui, ó. A primeira imagem acima ilustra a teoria dos lugares centrais, elaborada com base nos estudos sobre as redes de cidades no sul da Alemanha, na década de 1930. Já a segunda imagem foi feita a partir de estudos e mapeamentos das cidades globais no final do século XX. A comparação entre os dois estudos permite identificar a seguinte mudança vinculada às redes urbanas ao longo do século XX. Tá? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Reparem que nesse primeiro organização, a teoria dos lugares, foi uma teoria muito utilizada para embasar estudos sobre espaços urbanos, mas anos 30, a gente pode perceber que nós não tínhamos um espaço integrado em termos mundiais como nós temos hoje. Então, os estudos eles eram muito mais regionalizados. Então, como a gente pode perceber, Então, a teoria dos lugares, como temos essa representação, era uma realidade mais regionalizada, mais restrita em termos de extensão territorial. Tudo bem? Então, você pode perceber os nós aí de conexão. Quando a gente fala de rede de cidade, a gente pensa em conexão, a gente pensa em integração, interdependência, E o que faz sentido a essa rede são os nós, tá? Então, aqui nós estamos falando de cidades com maior capacidade de influência, com maior capacidade de atração, com maior capacidade de polarização, que funcionam como verdadeiros nós, tá bom? Desse processo. Já quando a gente fala aqui das cidades globais, a gente já está numa realidade de um outro contexto histórico. A gente está falando de um contexto pós-anos 70, pós-difusão da terceira revolução industrial, já uma realidade extremamente impactada pela mundialização econômica, com forte integração em escala planetária. Então, aqui a gente está percebendo que a gente está falando das redes, da rede mundial, da rede urbana mundial, onde os nós são as chamadas cidades globais, as grandes metrópoles mundiais, que elas são caracterizadas em 3 patamares hierárquicos. O grupo das cidades globais alfa, beta e gama. Tá bom? Como vocês podem perceber, aí o Brasil tem 2 cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, repararam na mudança? Nós temos toda uma mudança aí em termos de representação espacial. Tá bom? A conexão numa escala regional, uma conexão numa escala planetária. Tá bom? Beleza. Então, ó, anos 30, uma lógica regionalizada, tudo bem? Final do século XX, já uma realidade do capitalismo informacional, da globalização, da atual face do capitalismo, beleza? Do atual rosto do capitalismo. Uma rede de cidades mundializadas, comandadas pelas cidades globais. A comparação entre os dois estudos permite identificar a seguinte mudança vinculada às redes urbanas ao longo do século XX. Então, nós temos aqui a escala espacial das interações econômicas. Já chegamos aqui, já chegamos ao gabarito. Nos anos 30, uma escala espacial regional. E aqui a gente já está falando uma escala mundial. Beleza? Então, nosso gabarito, marcar aqui para não ter dúvida. Gabarito. Letra A, escala espacial das interações econômicas. Tá certo? Vamos seguir firmes aqui, então. Alguma dúvida na questão? Não? Vamos lá, então. Vamos lá para 10. Questão número 10. Tá? Aqui nós temos uma visão aérea. Tá aqui, ó. Da janela de um avião descendo no aeroporto de Guarulhos, percebe-se que a extensa malha urbana dificulta a definição dos limites entre municípios vizinhos ao de São Paulo. Então, a extensa malha urbana dificulta a definição dos limites entre os municípios vizinhos ao São Paulo, ao município de São Paulo. O conceito que melhor expressa a unificação da extensão territorial de vários municípios o que acontece? Pela imagem, a gente pode falar de várias
ou de algumas, né, melhor dizendo, de alguns conceitos urbanos. Dá para a gente entender, por exemplo, do conceito de verticalização. Dá para a gente falar do conceito, né, de metropolização. Dá até para a gente falar do conceito de segregação socioespacial, analisando as feições das casas. Né? A gente consegue perceber isso, tá bom? Mas, pela introdução, pelo texto que antecede, né, ao comando definitivo, tá? Ao comando definitivo, o que nós temos? Olha, a definição de conurbação. O que conurbação? Justamente é quando nós temos uma área contígua, certo? Através da expansão da mancha urbana, de todos os elementos que compõem um espaço urbano, com todas as suas construções, integração de comunicação de transportes, né? Intensidade de fluxos, bacana, uma forte conexão. Então você tem todo um processo de crescimento, de expansão, né, da mancha urbana, integrando manchas urbanas de municípios diferentes, criando, né, uma grande mancha que, visualizada através de uma visão aérea, você não consegue definir os limites, né, onde começa, onde termina cada município. A esse conceito, né, nós chamamos de conurbação, a formação de uma área contígua, uma característica muito forte, né, muito típica de uma região metropolitana, tá? Onde você tem uma metrópole, você tem os municípios, né, adjacentes, as áreas que são polarizadas por essa metrópole principal. Uma das grandes caracterizações é justamente que uma parte significativa dessa região metropolitana você tem a expansão de uma malha urbana, né, que dificulta a definição dos limites político-administrativos entre os municípios. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Alguma dúvida, gente, em relação aqui à questão de número 10? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Então vamos seguir aqui. Vamos lá para 11, tá? Gente, repare a semelhança entre essa imagem da questão 7 da UERJ e essa imagem da questão 11 do Cefet, certo? A informação cartografada no mapa refere-se ao fluxo e à hierarquia de espaços urbanos conhecidos como cidades globais. São justamente aquelas cidades que têm a maior influência planetária, seja influência política, econômica, tecnológica, produtiva, cultural, né, financeira. E, obviamente, uma cidade pode ter mais de uma qualidade de influência. Tá bom? Certo? De novo, Brasil, duas, né, cidades globais, São Paulo e Rio. São Paulo classificado como beta, Rio de Janeiro como gama. Tá bom? As cidades de maior influência na escala planetária são justamente Nova York, Londres, Paris e Tóquio, né, segundo a ONU. Então, nós temos aqui a representação, tá bom? Dentro dessa representação aqui, a gente pode perceber 55 pontos, tá? Não precisa contar, mas nós temos 55 pontos aqui, tá certo? Então, a questão está se referindo às cidades globais, tudo bem? Que está no topo da hierarquia urbana. Quando eu falo de megalópole, é a conurbação, a integração de duas ou mais metrópoles, tá? O primeiro exemplo estudado foi justamente da megalópole Bosch-Wash, né, que pega de Boston até Washington, na parte do litoral leste dos Estados Unidos, na parte onde nós temos a integração de importantes regiões metropolitanas, né, perpassando Boston, Washington, perpassando por Nova York, Filadélfia, tá bom? Megacidades são justamente aqueles conglomerados, né, urbanos, aqueles aglomerados urbanos, né, com 10 milhões ou mais de habitantes, tá certo? Estava dando aula de geografia econômica agora há pouco, conglomerado ficou na minha boca aqui. Então são aqueles aglomerados urbanos com 10 milhões ou mais de habitantes. São Paulo, né, o nosso exemplo, com mais de 12 milhões. Metrópoles nacionais já entra dentro, né, daquele entendimento mais de uma hierarquia, né, regional, tá? Então, atualmente, né, o IBGE, a gente vai estudar isso,
Mas atualmente o IBGE utiliza a seguinte classificação hierárquica, né? A grande metrópole nacional, que é São Paulo, as metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília, as metrópoles, né? O termo metrópole regional não aparece no documento, né? É o documento mais recente do IBGE, tá? E depois, nós que são 9, né? Metrópoles regionais, tá certo? Metrópoles, né? Na verdade, que eles colocam. Depois nós temos na sequência, né, centros regionais, cidades, né, locais e vilas, tá certo? São os níveis hierárquicos aí, a gente vai estudar isso ainda. Quando a gente fala de região metropolitana, né, o que a gente precisa entender? Que a região metropolitana ela é definida pelo poder público, tá? Certo? Por exemplo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, também é apelidada de Grande Rio, nós tivemos trocas recentes, né? Nós tivemos o retorno de Petrópolis, depois de novo nós tivemos a saída de Petrópolis, porque quem define se é a LERJ, né? Quem define se é a LERJ, tá bom? Nós temos, por exemplo, situações polêmicas, como Cachoeiras de Macacu fazer parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Situação assim bem interessante, tá? Mas uma região metropolitana, ela deve ser entendida como uma área composta por um núcleo urbano, né, extremamente povoado, densamente povoado, e regiões vizinhas, né, menos povoadas. Então você tem uma metrópole principal, tá? Você tem uma metrópole principal, que no nosso caso é o Rio de Janeiro, tá certo? Que polariza, que atrai, que influencia, né? Então uma área caracterizada, como nós falamos aqui, por uma grande área contígua, né? Densamente povoada, essa região, né, de aglomerado urbano, partilha de infraestruturas, como por exemplo escolas, hospitais, redes de transporte, redes de comunicação, habitações, né? É muito comum que pessoas, né, morem em um determinado local e trabalhem no outro, então o fluxo pendular é muito intenso, tá? O fluxo pendular é muito tenso, é uma das características dessas áreas, tá bom? E, né, assim, não pode deixar de falar que é a legislação local que vai dar o caráter aí. A não ser, galera, quando a gente fala das redes, né, das redes, né, integradas de desenvolvimento econômico, por englobarem regiões pertencentes a mais de um estado, a mais de uma unidade federativa, cabe, né, ao Legislativo Federal, cabe, né, ao nível federal definir mudanças, acréscimos, retiradas, alterações. Mas as regiões metropolitanas, desde a Constituição de 88, né, tornaram-se responsabilidade da legislação da legislação estadual. Tudo bem? Beleza? Então, uma área bastante, né, adensada, com bastante integração, conurbação, migração pendular, né, e serve também por uma questão político-administrativa, né, uma vez que temos, né, a troca, a partilha de produção, de infraestrutura, de habitações, tá legal? A gente vai aprofundar um pouquinho mais na teoria nos vídeos, a questão das regiões metropolitanas, sempre pegando o Rio de Janeiro como exemplo, visto, né, que alguns vestibulares, como da UERJ, cobram. Tá? Então, nosso gabarito aqui é cidades globais. Vamos lá para a questão número 11. Tá? Opa, cadê? Fizemos a 11, né? Beleza, agora a 13. A 13. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças ao longo do alcance. Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas, intermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas uma das outras, né? O que acontece, gente? A gente pode perceber que dentro da hierarquia urbana, até os impactos da terceira revolução industrial, era uma conexão um pouco rígida, engessada. Como assim? A vila se comunicava, né, com a cidade local se conectava com o centro regional se conectava com a metrópole regional se comunicava muito mais com a metrópole, né, nacional e tal, com as outras metrópoles.
Então, assim, nós tínhamos uma hierarquia mais rígida, mais engessada. Hoje, com a evolução dos transportes, principalmente das comunicações, você tem contatos. Então, por exemplo, intensificou muito isso, né? Essa integração. Então, a gente pode perceber serviços variados, né? Então, por exemplo, um carro quebrou numa determinada cidade, né? Qual que era a lógica? Você recorrer ao mecânico local, aí aquele mecânico local não tinha infraestrutura, não tinha, né, os equipamentos e tal, aí você tinha que recorrer ao mecânico, né, de uma cidade com maior, né, infraestrutura, com oficinas mais especializadas, certo? Aí você precisava recorrer à compra de peças. Hoje não, seu carro quebrou, cara, você vai ligar, né, para o seu seguro, você vai ligar para a prestadora de serviço daquela rodovia, vai ter um guincho que vai vir de outra cidade, né, chamado por uma empresa que está em outro estado, né, falando de outros países, até mesmo em outro país, dependendo do exemplo, né, vai chegar numa oficina que não vai ter estoque, mas rapidamente, né, esse estoque vai ser acionado numa loja mais próxima, que através, né, de uma forte conexão chega rápido à oficina, já temos a troca, tudo isso, né, o pagamento é facilitado através, né, do cartão de crédito, através de transações financeiras, certo? Então você pode perceber que nós temos uma intensificação muito forte. As trocas de informações, os fluxos materiais, os fluxos imateriais são muito intensos, tá bom? É isso que a questão está falando. Então nós temos uma grande, né, complexidade de integração, tá bom? Entre os espaços. Então hoje a interdependência, a integração atinge patamares assim nunca vistos. Fruto, né, de todas as exigências econômicas e também da evolução tecnológica para atender tais exigências, ou até mesmo para estimulá-las, né? Uma vez que os interesses econômicos estimulam o desenvolvimento tecnológico. A maior complexidade dos espaços urbanos contemplados, ressaltado no texto, explica-se pela... Isso aqui é fundamental, gente. Está pedindo aqui a interpretação do texto, tá? Expansão das áreas metropolitanas, né? Você não pode perceber isso, acabamos de entender o que são áreas metropolitanas, regiões metropolitanas, né? Com o auxílio da questão anterior, emancipação de novos municípios, aqui não está falando nada disso, né? Sobre fragmentação, fragmentação política administrativa, surgimento de muitos municípios, como aconteceu até no Rio de Janeiro, após a Constituição de 88, a maior liberdade, né, que estabelecida aos estados, vários municípios, né, buscando e conseguindo sua autonomia, sua independência. No estado do Rio de Janeiro, vários. Consolidação de domínios jurídicos, também não está falando sobre isso, está falando que a articulação entre as redes multiscalares, com vários níveis hierárquicos entre as cidades, né? A partir dos interesses econômicos, necessidades, né, da própria economia e também da evolução dos transportes, das comunicações, com grande articulação, com grande interdependência, com grandes fluxos materiais e imateriais entre, né, os vários níveis hierárquicos de uma rede urbana envolvidos, tá bom? Então, nosso gabarito aqui, só para marcar, letra D, tá bom? Então, ó, tem que prestar atenção sempre nisso, com base no texto. A grande maioria das questões de provas como o Enem vão exigir isso, tá certo? Vão exigir esse entendimento, essa obrigatoriedade de interpretação. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir firmes aqui. Vamos para a questão, fizemos a 13, vamos para a 14, né? As 10 maiores cidades do mundo em 1990 e 2030. Aqui está pedindo comparativo entre dois momentos, né? Diferentes, inclusive numa projeção, os anos 90 e a década, né, de 2030, dentro de uma projeção, dentro de um entendimento, né, futuro. Com base, obviamente, com indicadores, com índices, né, com tudo o que está sendo projetado. Eu queria até chamar a atenção aqui, gente, para uma outra situação. Vamos pegar aqui o final do século XIX para o início do século XX. Os maiores aglomerados urbanos eram justamente as grandes cidades industriais dos países centrais, com destaque muito grande para Nova York, inclusive superando Londres, né, em termos de concentração populacional, na virada do século XIX para o início do século XX. Tá bom? Aqui o que a gente pode perceber, né, dentro dessa realidade? Nós já temos aqui cidades, aglomerados, né, de países emergentes. Tudo bem? Como a gente pode perceber. E fazendo essa projeção dos anos 30, e utilizando o conceito de megacidade, esses aglomerados com 10 milhões ou mais de habitantes, a gente entra naquela tendência de megacidade, né? A maior concentração de megacidades no mundo subdesenvolvido, principalmente na Ásia. Lembra-se que a Ásia
né, comporta mais de 60% da população mundial. Algumas cidades são extremamente densamente povoadas. Alguns chegam ao ponto, né, de serem apelidados de formigueiros humanos. Problemas severos em relação à questão da moradia. Em algumas delas, infelizmente, né, nós temos aquela, como Bangladesh, né, Índia, né, chamadas cidades, as chamadas casas caixão, né, de tão pequeno que é o cubículo, né, que aquela pessoa vive, onde você tem somente uma cama, né, roupas amontoadas em sacolas e tal, no máximo você tem ali um ventilador, né, com banheiros coletivos, elas são chamadas de casas caixão. Uma das grandes problemáticas aí é a questão da habitação. Bom, recorre-se muito, obviamente, à verticalização, né, a construção de prédios e tal. E o que a gente pode perceber isso, né? A gente pode perceber isso geralmente no quadro. Então, por exemplo, olha aqui, né, na projeção dos anos 30. Olha quantas cidades, né, são asiáticas. Reparem. Uma, certo? Duas, Tóquio, né, uma representante de uma cidade asiática de um país desenvolvido. Duas, três, quatro, cinco. Opa, aqui tem até um errinho, né? Pequim aqui é China, que tá no gráfico aqui como na tabelinha como Índia, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E depois nós temos uma, né, do continente americano desenvolvido, Los Angeles, Estados Unidos, Cairo, né, Egito, africano, e Cidade do México, latino-americano. Tudo bem? Então nós temos aqui as 7 maiores, as 7 primeiras, de um total de 10, sendo asiáticas. Tá? Então a gente pode perceber isso. Então tá aqui, ó. O conceito de megacidade contribui para o entendimento do processo de urbanização de diferentes países do mundo. Na tabela mostram-se dados passados e projeções de ocorrência no mundo desse tipo específico de aglomeração urbana. Comparando as duas colunas, identifica uma tendência na distribuição espacial das megacidades no mundo. Então, gente, a tendência é o seguinte: grande concentração, maior número de cidades nos países subdesenvolvidos, com grande destaque para a Ásia, para o continente asiático, sobretudo porções do sul e sudeste asiático. Tá certo? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Beleza, ó. Vamos para a questão número 15, a última questão do capítulo. Dá tempo de resolver. Tá aqui, ó. Observe o esquema abaixo. Nós temos aqui, ó, A e B, áreas adensadas dos municípios de grande concentração populacional, infraestrutural, né, oferta de serviços. E aqui, entre as áreas adensadas do município A e do B, nós temos uma área não ocupada. Nós temos um vazio, né, urbano. Beleza? Só que no segundo momento, depois de uma mudança de realidade, impactada pelo crescimento, pela expansão urbana, o que aconteceu? As áreas adensadas desses municípios cresceram, se expandiram e se integraram. Quando a gente fala de integração entre regiões adensadas, entre municípios, de forma, numa visão aérea, você não perceber os limites político-administrativos entre eles, formando uma grande mancha urbana, uma grande área contígua, o nome disso chama-se de conurbação. Tá legal? Então, o C aqui, ó, tá um pontinho de interrogação, deveria estar escrito área conurbada, né? Região conurbada. Se te explica uma consequência socioeconômica originária a partir do crescimento, né, das áreas A e B, o que acontece? Esse desordenado é que vai te orientar. Desorientado, de péssimo planejamento. Então, ele está falando aqui sobre, né, os principais problemas socioeconômicos de uma área adensada. Então, você vai falar, né, você vai citar e explicar aspectos relacionados, por exemplo, à questão da moradia, em relação ao transporte, em relação à oferta de serviços de saúde, de educação, sempre aquém do ideal, do necessário para atender a população em termos de qualidade, certo? A questão da violência, tá bom? Problemas socioambientais, né, não poderiam ser colocados porque a questão está pedindo aqui no comando socioeconômicos, tá? A segregação socioespacial, tudo isso poderia entrar, mas não nos problemas socioambientais que também né, estão presentes nessa exemplificação, tá bom? E tá aqui, ó, cite um fator responsável pela expansão das áreas adensadas dos municípios.
cara, maior, né, crescimento do aparato urbano, aumento do número, né, de pessoas, aumento do número de indivíduos, ainda, né, pela própria lógica de atração, pelo desequilíbrio na oferta de serviços, de trabalho, de serviços públicos, né, de comércio. Então, o fluxo, né, migratório ainda permanece, embora de uma forma um pouco mais desacelerada. Então, o êxodo rural também é uma realidade, certo? Ao mesmo tempo, nós temos uma disputa pelo solo urbano, devido ao fator especulativo, devido à pobreza, devido à desigualdade, tá certo? Beleza? E tudo isso vai levando, né, a uma expansão da mancha urbana. Obviamente, a gente pode perceber, até fazendo um gancho com o item A, que a população pobre, marginalizada, né, vai sendo cada vez mais expulsa, empurrada para as áreas mais periféricas e que, infelizmente, periferia, dentro da nossa realidade, não significa apenas uma área afastada da região central, mas uma área também onde você tem infraestruturas públicas muito, né, restritas. Muitas das vezes você não tem o atendimento necessário em termos de saúde, em termos de educação, em termos de serviços públicos, em termos de presença do poder público. Infelizmente, né, nesses vazios de presença do poder público é justamente onde nós temos um preenchimento por parte de milícias, traficantes, né, criminalidade, né, onde tem mão de obra abundante e barata, né, e um processo de criminalização muito forte da população por negligência das políticas públicas. Então, se a violência tem muito a ver com a desigualdade, então, né, então o que a gente precisa fazer é combater a desigualdade. Essa é a lógica. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, não precisa de mais armas, precisa de escolas, precisa de hospitais, né, precisa de cultura, precisa de respeito, precisa de políticas públicas, não mais armas, né? Fazendo um gancho aí com uma proposta de militarização da Guarda Municipal no Rio de Janeiro. Tá legal? Certo? Gente, alguma dúvida? Não? Então, beleza.